profetas. Nós temos visto a cada dia, irmãos, e é de conhecimento dos irmãos, porque nós temos falado isso para os irmãos, como tem se multiplicado heresia no meio do povo de Deus, como se tem se multiplicado, vamos dizer assim, ensinos errados diante do povo de Deus, conduzindo o povo de Deus, vamos dizer assim, à perdição. Foi lido aqui pelo irmão Braz no domingo, se não me falha a memória. O irmão Braz me corrige, eu estou bom de memória. O irmão Braz leu aqui Oséias capítulo 4. Posso estar enganado, mas ele leu, ou foi domingo ou foi por esses dias aqui. E Oséias capítulo 4, versículo 6, como é bem de costume nosso aqui, ele menciona que o povo perece porque falta conhecimento, porque falta o conhecimento da palavra de Deus. E esse conhecimento não tem nada a ver, vamos dizer assim, dos irmãos colocarem um anel no dedo, dizer que são teólogos, que são doutores, não é isso. Mas o conhecimento simples, que faz você mudar de vida verdadeiramente, faz você se converter verdadeiramente, faz você andar em novidade de vida verdadeiramente, e possa agradar o nome de Jesus. E é interessante que quando Deus usa o profeta Oséias para falar isso é uma das realidades mais perfeitas que tem na palavra de Deus. Jesus, ele citou isso de maneiras diferentes, mas citou. Ele falou: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Se vocês me obedecer, se vocês ouvirem o que eu tenho falado para vocês e pôr em prática, eu estarei com vocês, vou ajudar vocês. E se os irmãos repararem bem também, o maior ministério de Jesus, ele se dedicou ao ensino, irmãos. E é o que, vamos dizer assim, que menos é valorizado hoje nas igrejas. E isso é de uma maneira geral, não é só aqui na igreja. A maioria dos locais não valoriza um culto de doutrina, um culto de ensino, não porque do irmão Adriano, podia ser qualquer um dos irmãos que está pregando aqui, mas no sentido de aprendizagem. Que eu não cheguei aqui pregando, eu não cheguei aqui pastor, não cheguei aqui obreiro, não cheguei nada disso, irmão. Sou um ser humano como todos os irmãos. Mas o que fez o irmão Adriano ficar em pé foi o ensino da palavra. Eu conto aqui como testemunho, não para glorificar o nome da irmã Angélica, a qual você está, mas a irmã Angélica, no início da minha fé, ela pegava as revistinhas da escola dominical e me dava todas as revistinhas da escola dominical. Pode perguntar para a irmã Angélica. O irmão Alessandro também, uma certa feita, me emprestou um livro dele de estudo de obreiro. Eu nem era obreiro na época, não sei se o irmão se recorda. Guardo até hoje os ensinos dentro do meu coração. E esses ensinos me edificaram, porque é bíblico: e conhecereis a verdade vos libertará. Alguém só conhece a verdade e é liberto, irmão, se ele verdadeiramente estiver lendo a palavra, se ele verdadeiramente der crédito ao conhecimento da palavra de Deus, e conhecimento ao qual eu digo para os irmãos, não por conhecimento humano, mas o conhecimento, aquilo que você se dedica diariamente para com Deus, pedindo para que Deus te ajude, para que Deus te conserve, para que Deus te dê graça, para que Deus abra a sua mente. E como é importante isso, irmãos. Eu digo para os irmãos aqui, testificando da minha vida, que se não fosse a palavra de Deus, se não fosse esse alicerce, talvez hoje não estaria na casa do Senhor. Tanto por provações, como por, vamos dizer assim, por calúnias, tanto por, vamos dizer assim, pessoas terríveis, assim, que de repente nos julgam. Mas não, irmão, graças a Deus, Jesus é o meu alicerce, e eu procuro tentar passar isso para a igreja. Por quê? Porque funciona, isso é Bíblia. A Bíblia não tem como errar, irmãos. A Bíblia não tem como falhar. Se a Bíblia diz X, é X. Se a Bíblia diz é Y, é Y. Se a Bíblia diz tem efeito isso, tem efeito, irmãos. A Bíblia não engana ninguém. E nós precisamos se alicerçar nisso, porque através do conhecimento da palavra vem a libertação em nós. Através do conhecimento da palavra vem a cura em nós. Através do conhecimento da palavra há o aumento da nossa fé.
através do conhecimento da palavra, há discernimento em nós. E quão importante é nos dias de hoje ter discernimento. E é isso que nós vamos falar aqui. João, ele foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. Ele era um homem terrível, irmãos. Tiago e João, para os irmãos terem ideia, a Bíblia faz questão em citar, Jesus cita isso, que eles eram considerados filhos do trovão. E essa expressão, filho do trovão, Jesus não colocou à toa, mas era no sentido de quê? De que eles eram homens explosivos, maldosos. A prova diz que quando Jesus, ele vai até, passa por uma aldeia de samaritanos e tenta passar por aquela aldeia, os samaritanos não recebem Jesus, não querem receber Jesus. Aí Tiago e João, que eram bem bonzinhos, irmãos, falaram para Jesus: mestre, nós temos a solução. Por que a gente não ora? Então, usando a Bíblia, por que a gente não ora como fez Elias e faz descer fogo do céu e acaba com toda essa raça? Está cheio de gente assim, irmãos, que ora por destruição, ora para derrubar, não me aceita, então que vem a maldição sobre a sua vida. Eu já vi um líder aí, não vou nem dizer que é pastor, que isso não é pastor, né? E precisa ser falado o nome, Valdomiro Santiago. Ele falou que ele tem o poder de amaldiçoar as pessoas, então tem que mudar o nome, né? Isso é o espírito de anticristo. Só Deus tem poder, irmãos, a Bíblia diz: minha justiça, diz o Senhor. Quando Deus falou para Abraão, o que você abençoar está abençoado, o que você amaldiçoar está amaldiçoado, Deus não estava dando a Abraão a liberdade de julgar, de amaldiçoar alguém, mas Ele estava dizendo: Abraão, eu sou teu amigo. Isso é lindo, irmãos. Aquilo que você fizer, seja bom ou mal, eu estou de olho. Eu sou justiça. Então, o que Deus está querendo dizer? Se você bendiz, está bendito. Abraão, se de repente alguém te prejudicar e eu ver que esse alguém está indo contra a minha vontade, a justiça é minha, deixa comigo. É diferente de eu, Adriano, falar assim: eu te amaldiçoo, Wagner, que não dê nada, dê tudo de errado na sua vida em nome de Jesus. Isso é do diabo, isso aí, isso é espírito do diabo. Estou com problema com, vou usar você, irmão Wagner, é só uma ilustração. Estou com problema com o irmão Wagner, vou orar pelo irmão Wagner. Senhor, visita o irmão Wagner, abre a mente dele, está assim, assim, assim. Mas nunca, jamais pega ele, Jesus. Dá um jeito nele. Ele vai ver com quem ele está mexendo, misericórdia. Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós? Mas apresentamos a Deus. Tem coisa, irmãos, que às vezes com palavra nossa não resolve. Tem que ser joelho só você e Deus. Tem coisa que não adianta a gente falar. Tem que ser com o joelho no chão. Vamos lá. Então os irmãos têm ideia. Voltando aqui, eles dão a sugestão para Jesus para que descesse fogo do céu para destruir todos eles. Mas Jesus fez uma pergunta para eles: que espírito vós sois? Opa, tem tudo a ver com a lição de hoje, irmãos. Aí esse mesmo João, já transformado, a prova diz que ele foi considerado discípulo do amor, porque o Espírito Santo ele muda as pessoas, irmãos. O Espírito Santo ele transforma as pessoas. Quando ele vai escrever aqui essa epístola, ele diz assim, e eu vou fazer questão de repetir, tá, irmãos? Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Em primeiro lugar, irmãos, biblicamente falando, Jesus, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo é Deus, ele nunca se confunde, nunca erra, não chega atrasado, não fala aquilo que não é e não fala aquilo que não condiz. Se fizer isso, não é o Espírito Santo, é carne ou é o capeta.
Correto? É a Bíblia que está dizendo. Vamos lá, voltando para o Evangelho. De que espírito vós sois? Não tem como eu, irmão Adriano, falar assim: eu amo a Jesus, e maltratar o meu irmão. Não tem como eu dizer: eu te amo, Jesus, e xingar. Não tem como eu dizer: eu estou cheio do Espírito Santo, aquela coisa. E é um péssimo crente, não dá testemunho, não é exemplo, xinga, fofoca, mente, tudo que os irmãos possam imaginar de errado. Não condiz. Como é que uma árvore, a gente sabe se a árvore é boa, irmãos? Fruto. Aí entra em concordância. Quando nós damos testemunho, geramos frutos do Espírito. Isso João Batista falou quando ele estava anunciando, e vieram os fariseus querer se batizar, não porque estavam arrependidos, mas por aparência, porque ele sabia que todos achavam e tinham certeza que João era profeta. Então eles foram se batizar. O que João fala para eles? Vocês estão vindo se batizar, né? Produzir, eu falo isso praticamente todo ano, irmãos, mas vou ter que falar novamente. Produzir, pois, frutos. O que é fruto? Do Espírito. Dignos, ou seja, verdadeiros, honestos, de arrependimento. Ele está dizendo: fariseu, você está vindo se batizar, amém, glória a Deus, mas muda de vida, muda de caráter, muda de atitude, seja bom em tudo que você fizer, dê exemplo em tudo que você fizer, para que o nome de Jesus seja glorificado. É isso que a Bíblia diz. Quando ele fala: provai se os Espíritos são de Deus, em primeiro lugar, como é que eu provo que o Espírito é de Deus, Adriano? Fruto, isso é um grande exemplo. Outro detalhe, versículo 2: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Parece algo besta. Se os irmãos perguntarem para qualquer pessoa na rua, um ímpio, e perguntar: você crê que Jesus veio na terra? Fala: sim, é lógico que eu sei. Não está querendo se dizer isso. Quando a Bíblia fala, irmãos, que todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, aliás, perdão, vamos para a primeira parte boa. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Isso não significa simplesmente o ato de falar, porque isso qualquer um fala. Para os irmãos terem ideia, quando eu estava estudando, estava na faculdade, o professor ímpio, ele falou com a boca dele, olha, podem falar o que for, mas ele falou assim, essa é a palavra dele, totalmente sem reverência: esse tal de Jesus aí existe mesmo. Esse tal de Jesus, eu estou falando de um homem ímpio. Ele falou: a história se baseia nele, a contagem da história se baseia nele, antes de Cristo, depois de Cristo. Ou seja, um ímpio falou: crê nisso, acredita nisso. Mas a Bíblia não está falando isso, porque isso é muito fácil. Mas a Bíblia está dizendo o quê? Jesus, ele disse em João capítulo 14: aquele que me ama, observa. Fé é agirmos. Não adianta eu dizer: eu tenho fé, e não obedecer. Não adianta dizer: eu creio, e não der exemplo. Não adianta dizer: eu amo Jesus, e não se desviar do mal, não fazer a vontade de Deus. Não entra em concordância. Quando a Bíblia diz que o Espírito confessa que Jesus veio em carne, está dizendo: eu creio, dou credibilidade, vou passar a andar em novidade de vida, porque nesse fato ele veio mesmo. É por isso que eu sou nova criatura, é por isso que eu ando em novidade de vida. É isso que a Bíblia está querendo dizer. E todo espírito que nega que Jesus não veio em carne, é no sentido de negar com as obras. Irmãos, como eu falei para os irmãos, foi falado aqui no Braz, ou 2 Timóteo,
Se os irmãos repararem também nas cartas que Paulo escreveu para o jovem Timóteo, ele falou que nos últimos dias haveriam homens amantes de si mesmo. Eu sei que uma forma dele só fala essa passagem, é muito atual, irmãos, não tem como não falar. Homens amantes de si mesmo. Que são homens amantes de si mesmo? Vou repetir pela 20ª vez: são pessoas que não se negam, são pessoas que falam assim: eu não acho, eu não concordo, e a Bíblia está dizendo, não faça, não é assim, não é desse jeito, eu não concordo, eu não acho, não é desse jeito. Pensando bem, quando começa com essa conversa, irmão, é porque ainda se ama a si próprio. Ama a si próprio. Mas a Bíblia não diz para amar o próximo como a nós mesmos? Sim. Mas como é que eu vou amar, irmãos? É de acordo com a palavra de Deus, é fazendo a vontade de Deus. O espírito do anticristo, ele tem aparência religiosa. Não pense que o anticristo vai vir com um chifre de 2 metros de altura, rabo atrás e um garfão grande. Eu sou o espírito do anticristo, eu sou o anticristo, vou matar todo mundo que professa Jesus. Não, irmãos, não, tudo é de Deus, irmão, tudo é paz e amor. Jesus está se agradando de você. Você está em adultério, mas não tem problema, Jesus te ama. Olha, você está xingando, fofocando, não, Deus está se agradando de você. Não, você é uma péssima pessoa, não, mas tá bom, não importa, Deus quer o coração, Deus não está olhando para isso, não. Isso é Espírito de Cristo. O Espírito de Deus diz: está errado, não faça, mude, assim eu me agrado, assim serei contigo, assim vou te honrar. Prova disso, todos os líderes levantados por Deus. Vamos lá para o terceiro rei de Israel, Salomão. Ele ia, vamos dizer assim, suceder o seu pai, que foi um grande rei. Teve seus erros, sim. Mas quando Salomão ele vai orar a Deus, ele ora a Deus pedindo sabedoria. Todo mundo conhece essa passagem, mas não é isso que eu quero dizer para os irmãos. Mas eu quero atentar os irmãos aquilo que Deus alertou Salomão de fazer. Ele falou assim: Salomão, se tu se preocupar em fazer tudo quanto está escrito, conforme fez seu pai Davi, o que, igreja? Serei contigo. É condicional. Nós somos salvos pela graça? Somos salvos pela graça. Ninguém vai ser salvo por mérito, mas é condicional também. Como é que eu aceito a graça de Jesus? Sendo grato, obedecendo, fazendo a vontade de Deus. E Deus fala isso para ele. Deus fala isso para Josué: Josué, meu servo Moisés é morto. Meu servo Moisés é morto. Agora é com você, Josué. Se você meditar na minha palavra de dia, de noite, dela não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, eu serei contigo. Condicional, mais uma vez. Vamos lá para a segunda geração da criação. Caim, o mal está batendo na tua porta, Caim. Acorda, desperta, para de brincar. Sabe que Deus é ruim, irmão? Sabe que Deus queria que Caim acontecesse o que aconteceu na vida dele? É lógico que não, irmão. Deus ainda foi tão bom. Ó, o mal está batendo na sua porta, vigia, toma cuidado. Mas o que ele escolheu? O mal. E teve as suas consequências. Qual que é o papel da igreja? É o que nós sempre temos falado aqui, irmão. Anda assim, faça assim. Não é porque a gente é ruim, irmão, soberbo, arrogante, donos da verdade. É o que a gente ouve. É o sertão. Não é. É misericórdia de Deus, irmãos. Vamos dizer assim, é como se dissesse para os irmãos aqui, se a gente estivesse caçando onça. Um exemplo bem besta, né? Lógico que a gente vai fazer isso, né? Ó, você cuidado que ali atrás daquele carro ali, ela tá ali, Alessandro, tá onça aí. Então quando você sair, você toma cuidado. É o sertão, dono da verdade. É assim que a gente ouve.
Mas é Deus, irmãos, é Deus com misericórdia, o Espírito Santo de Deus ainda nessa igreja, alertando como se deve andar, como se deve fazer, para que quando vier o dia mal, tem dia mal na igreja, tem dia mal servindo a Deus, não é só vitória, a gente possa estar firme, quando o dia mal vem para derrubar a gente, irmãos, vem ou não vem? Será que a gente não passa luta aqui? Irmão, vai? Será que a gente não tem às vezes motivos terríveis, vamos dizer assim, para desonrar a Deus? Estou falando como um homem carnal, tá? É óbvio, espiritualmente eu nunca vou fazer isso, nunca vou desonrar o meu Senhor. Mas consegue entender? Aonde vai um falso ensino? Aonde vai uma demagogia? E é responsabilidade, em primeiro lugar, dos obreiros, sim, óbvio. Se o obreiro não falar a verdade, se o pastor Carlos não falar que é para ser, Deus vai chegar lá naquele dia, vai usar ainda a palavra de Ezequiel, que eu não gosto de ler. Está escrito na minha palavra assim: filho do homem, se você vê alguém em pecado, e você não alertar dela do pecado, eu vou cobrar de você o sangue dela. Chegou o grande dia. E aí, por que você não falou a verdade? Consegue entender? É responsabilidade, igreja. Eu sei que estamos em poucos aqui, mas é responsabilidade falar a verdade, não é por maldade nossa. A minha vontade seria chegar aqui, Deus está te dando vitória, irmão Wagner, recebe, pega, toma, que é o que tem se visto hoje, mas isso é errado falar. Como se Deus não está dizendo, se arrependa. É isso que está te fazendo tropeçar. Está conseguindo entender, igreja? É muito sério, falso profeta, muito sério, muito sério. Digo para os irmãos ainda mais, pegando minha vida como exemplo. Eu ouvi uma certa feita, uma profecia de Deus, porque quando a gente recebe a profecia de Deus, seja de bênção ou de exortação, a gente sabe. Não umas profetadas, né? Uma vez que eu recebi uma profetada assim: eis que eu vi as suas lágrimas essa madrugada, e naquela madrugada eu não tinha orado, eu estava cansado aquele dia. Então como é que eu posso crer? Não que o pessoal fala que eu não creio que eu não sou espiritual, que eu não creio em dom de Deus, irmãos. Agora meninice, carnalidade. Mas eu recebi uma profecia de Deus: Deus não te usa mais, e você sabe por quê. E eu sabia. Aí eu vou bater de frente, eu vou ser um homem amante a si mesmo, conversa fiada. Eu quero uma palavra de bênção, uma palavra de vitória. A palavra de bênção, de vitória é essa aqui, irmãos. Não é outra. Não é outra. E a partir dessa exortação de Deus aí, foi como se eu tivesse levado um choque. Sabe quando você está mexendo no negócio, você faz assim, a mesma coisa. Caiu as escamas da minha mente, dos meus olhos. Eu entendi para eu tomar vergonha de parar o que eu estava fazendo, bem no início da minha fé. E se eu não tivesse recebido uma dessa aí, irmão Wagner, como é que eu estaria hoje? Estaria só o cacareco, se estivesse aqui. Então Deus, irmãos, Ele está nos alertando. Quando o João, ele está alertando aqui para a gente testificar, não está dizendo para os irmãos serem incrédulos. Deus levantou alguém em profecia aqui, será que é Deus? Não é isso, misericórdia, irmãos. Não é isso. Não é isso. A orar, ficar em espírito, ter discernimento, para que a gente não seja enganado, irmãos. Eu falei aqui para o pastor, Deus, eu não sei se eu falei para o irmão Wagner ou para o irmão Braz, mas isso é para os obreiros. Estamos aqui praticamente só em obreiros. Deus me deu uma visão por volta de dezembro. Estamos em fevereiro. Dezembro ou foi janeiro? Não me recordo o mês, mas eu lembro bem. Aparecia assim, nós obreiros,
num local e nós estávamos invisíveis. E esse local era simplesmente uma reunião de pais de santos. Escute essa, tem tudo a ver com o que estamos falando e eu já vou encerrar, falta 3 minutos. E os pais de santos estavam rindo, davam gargalhada, mas não nos viam. E eles falavam assim: você está vendo? Eles estão crendo no mesmo espírito que está no nosso terreiro, é o que está na igreja deles. Não se referindo à igreja Pastor Carlos, Assembleia de Deus, se referindo aos crentes, igreja evangélica. A gente conseguiu entrar em muitas igrejas e eles acham que é o espírito do Deus deles. E nós ali ouvindo, invisível. Qual discernimento? Deus me deu na hora o discernimento. Eu estou mostrando para vocês as estratégias do diabo, onde ele tem entrado. Então vigia, para Deus mostrar. O ruim seria se nós estivéssemos cegos, irmãos, mas Deus está dizendo: ó, o diabo está se infiltrando, o diabo está enganando, o diabo está mentindo. Então, irmãos, desperte, acorde, porque uma das coisas que o diabo vamos dizer assim, a especialidade dele é enganar. Se nós estamos devendo em alguma coisa, seja o que for, e chegar algum usado pelo cão, estou me agradando de você, repreende, fala assim: não estou bem não, é mentira, não estou falando para os irmãos afrontar a pessoa, mas com você, fala assim: pera aí, como é que Deus está se agradando se eu estou assim, 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 assim? É difícil falar isso aqui, meus irmãos, mas o diabo tem feito o quê? A pessoa está torta, estou se agradando de você. Aí como a pessoa já está torta, está sem alicerce, o que a pessoa vai pensar? Que maravilha, oh glória, Deus está se agradando de mim, que bom. O que a pessoa vai fazer? Vai persistir no erro. Estou mentindo, irmãos? Deus está dando discernimento para nós aqui essa noite, não para os irmãos ser xerife. Será que é Deus? Misericórdia, deixa Deus usar os irmãos. Abra o coração para Jesus, para Deus operar com os dons de Deus mesmo, que Deus fala. Uma certa feita recebeu uma profecia, já encerro, já deu a hora, estou fechando a Bíblia. Uma profecia boa, né? Quando ele recebe umas lapadas de vez em quando, mas recebeu uma profecia assim: estou te dando uma bênção material. Isso foi no domingo, isso no início da minha conversão. Na segunda-feira eu recebi aumento na empresa. Isso há muitos anos atrás, nem estou mais lá. Mas para os irmãos entenderem, quando é de Deus, é de Deus. Vai acontecer, condiz, não entra na contramão. Amém, irmãos? Então que nós venhamos aumentar o nosso discernimento, para que o Senhor venha cada vez mais se agradar de nós. Amém? Deus abençoe os irmãos. Já passo para o nosso pastor.